Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar no como funciona o desenvolvimento do poder na bruxaria. Até mais! Eu queria me desculpar que a semana passada a gente não pôde postar vídeo, eu tive Covid, aliás, eu ainda estou um pouco de tosse, eu vou ficar interrompendo um pouco as nossa conversa aqui, porque a tosse ainda persiste, mas vamos tentar fazer. Quando a gente fala em desenvolvimento de poder, a gente tem que entender que existe o perfil da pessoa que quer ser bruxa, mas quer ser bruxa de pegar uma revistinha, pegar um livro, fazer um feitiço, ler um pouquinho a respeito. Não é a pessoa que vai ser realmente. É aquela pessoa que fala assim, vou vestir minha roupa preta, colocar o pentagrama, sair por aí, faço um feitiço de vez em quando, mas a minha vida continua normal, eu não faço mais nada além disso. Existe a pessoa também que quer mais profundamente, mas por não nascer num contexto de bruxas, não existia essa cultura, né? E mesmo os vídeos, e mesmo as experiências, mesmo os livros, poucos dão ênfase para esse aspecto, né? Então, parece que é realmente só você comprar um livro, fazer os sabás, fazer os esbás, comprar sua roupa preta, usar o pentagrama, fazer um feitiço de vez em quando, cultuar os deuses, acender a vela cor-de-rosa para o amor, que você já resolveu a questão. E não é isso. A bruxaria é uma religião xamânica, e quando a gente fala numa religião xamânica, a gente está falando assim, é uma religião que não foi escrita. Quando a gente fala assim, nossa, mas tal tradição, existe a vontade de reconstruir a bruxaria e formar ela como se fosse algo mais estruturado, que essa tentativa de transformar em tradições e tudo mais, e aí aquela coisa vai formalizando, você tem que fazer uma invocação de tal forma, você tem que estar fazendo tal celebração de tal jeito, chamar tal divindade de tal forma, não é sobre isso que a gente está falando também. Os livros, quando você estabelece uma sistemática, você está, é uma criação humana, né? Mas foi ditado pelos deuses. Eu fico pensando, para que os deuses iriam querer um livro se eles podem ter uma conexão com a gente sem ele? Né? Daí a gente pensa, mas tem algumas pessoas que não vai ter capacidade, então é melhor fazer codificado, faz uma coisa assim que vale para todo mundo, não sei o quê. Mas isso também se presta um pouco para manipulação de massas, né, gente? E ocorreu. Então a gente pode dizer que, sim, tem algum conteúdo ali que é realmente sagrado, é histórico, tem algum valor, sim, mas acontece, e essas religiões, de modo geral, elas têm um medo terrível da possibilidade de você ter uma conexão verdadeira por si mesmo. Então, quando a gente fala em religiões xamânicas, a gente está falando de sistemas que afloram naturalmente em diversas culturas e que culturas que não tiveram contato entre si e que apesar de tudo, quando essa religiosidade aflora, ela aflora existe um sistema, existe algo que dá para comparar e dá para você falar assim, não, gente, isso aqui está muito parecido com tal lugar, com tal coisa. E você fala, mas esses povos originalmente nunca tiveram, hoje, né? Hoje a gente não sabe o que é não ter acesso, né? Mas eu lembro dos Beatles fazerem sucesso e os discos deles levarem anos para chegar no Brasil, tá? Então, assim, isso ainda século passado, né? Se a gente for pensar anterior a isso, culturas não tinham acesso umas às outras. E, mesmo assim, existe porque
a fonte é a mesma. Quando a gente fala de uma religião xamânica, a gente está falando assim, da possibilidade de você se reconectar com o espírito. A gente tem, na nossa anatomia espiritual, a gente tem o nosso corpo físico, existe a nossa consciência, a nossa mente racional, que ela serve para organizar a gente na matéria. E existe o espírito, que é a nossa, a nossa relação com o divino, e a alma, que é a nossa conexão entre o físico e esse divino. Então, quando a gente fala que a bruxaria faz você desenvolver os seus poderes, a gente está dizendo assim, à medida que você vai se reconectando com o seu espírito, você vai possibilitando trazer para o físico, trazer para você, para a sua consciência, os poderes que são inerentes do espírito. Esses poderes é o aspecto divino que todos nós temos acesso. Mas que a gente nem sempre é bom filtro. A gente não está, muitas vezes, capacitado para trazer essas capacidades. Né? Por quê? Porque a gente está presinho às coisinhas do cotidiano. Né? A gente está preocupado com coisas que são efêmeras. Então, aquela grandiosidade que a gente, em tese, teria acesso, a gente acaba não tendo. Quando você passa por um processo de treinamento, uma mentoria sobre o Wicca, sobre a bruxaria, a gente está falando de pessoas que passaram por esse processo e elas sabem como auxiliar outras pessoas a passarem também. Né? Então, a gente sabe filtrar esses aspectos menores da nossa identidade para você acessar os aspectos maiores da sua identidade. Mas não é só o contato, quer dizer, não é só, isso já é muito, né? Mas não é apenas o contato com o espírito, com o divino, que faz com que você tenha poderes. Você adquire muito poder, muita capacidade, muita sabedoria, muito conhecimento, simplesmente resgatando partes de si que foram se perdendo diversas vidas e mesmo nessa vida. E o que acontece? Como é que são essas partes? Quantas vidas a gente nasceu em contextos, né, de perseguição religiosa? Quer dizer, então você imagina que se você já foi bruxa, se você já teve alguma capacidade, algum dom, algum talento mágico, ou mesmo intuitivo, você pode ter reprimido isso em muitas vidas, né? Quer dizer, muitas vidas mesmo. A ponto de pensar que não tem. Tá? É comum os alunos chegarem e falarem assim, gente, eu não sonho, eu não vejo nada, porque aquilo era algo assustador e aquele trauma fixou um não, né? Um bloqueio. Então, você vai, no processo de desenvolvimento, você vai resgatando, vai curando, vai libertando. Esses processos, eles repercutem no seu contexto de vida, na sociedade, no seu ambiente pessoal e familiar. Né? Então, são curas que pessoas que também estavam envolvidas também se libertam. E são processos que você vai acumulando. Então, é aquela coisa, você pode trazer talentos, dons, acessar conhecimentos que você já teve, porque esses conhecimentos eles não se perdem. Então, ao invés de comprar um livro, um grimório para você saber, sei lá, que feitiço fazer, você pode ir tentar acessar aquilo que você já fez em alguma vida. Acessar a capacidade de enxergar, tentar descobrir o porquê você perdeu, o que está por detrás dessa experiência, né? E nisso você vai se reconstruindo.
Eu costumo dizer, eu estou falando muito de vidas passadas, né? Porque eu costumo dizer assim que uma pessoa que procura a bruxaria, ela não é uma pessoa que essa pessoa que procura seriamente a bruxaria, né? Porque tem a pessoa que vai só na curiosidade, mas quem está fazendo seriamente, ela não está começando agora, né? E nem vai terminar agora. A gente aqui ajuda a pessoa a retomar de onde estava para se aprimorar para a próxima vez vir ainda melhor, né? Então, a gente sabe que é um processo contínuo, não tem e aí acabou, né? E é uma bênção você ter quem consiga te orientar. Por quê? Porque nós vivemos ainda numa sociedade em que 90% das pessoas vai dizer que você está louca, vai dizer que você tem, que você está inventando, foi coincidência, né? Então é uma bênção você ter quem te oriente e é uma bênção maior ainda quando você tem um grupo que ajuda a validar, né? Então, assim, é impressionante quando dentro do Coven, por exemplo, né, aqui, alguém tem uma regressão espontânea e outra que de repente conta uma história muito parecida, quando vocês vão ver, as pessoas estão se reencontrando, elas já tinham tido um contato, né, agora estão retomando. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante quando a gente está trabalhando sobre essa questão do resgate do poder é quando a pessoa se dá conta quantas vidas ela sempre tentou retomar. Quer dizer, é como se fosse assim, uma sensação de, eu sempre busquei, os contextos não deixavam eu me desenvolver, as questões do dia a dia, a vida, eu me perdi, não desenvolvi, enfim. Mas parece que eu estava sempre buscando isso, então é por isso que quando a gente quando a gente pega um aluno, a gente tenta ir no máximo. Porque quantas vidas que ela não teve condições, não teve chance de se desenvolver, então nessa vida vamos ver até onde a gente chega, né? Porque é muito precioso. A gente está vivendo uma época em que existe o conhecimento, existe a possibilidade de uma troca a nível universal. Pessoas em diversos lugares traduzindo seus sentimentos, falando, nossa, que bom que a gente está se reencontrando, que bom que existe, que bom que não era coisa da minha cabeça, enfim. Quantas pessoas se tratam, né, achando que estão com alguma questão e na verdade, são talentos que estão aflorando, né? E quantos problemas psicológicos mentais e psicológicos nasceram por causa desses bloqueios, né? Possível curas, né? Você não sabe hoje qual foi a fonte, o trauma que causou aquele bloqueio, mas quando você faz uma regressão, você pode fazer, ir atrás desse processo e quando tem gente que sempre quer participar, né? Eu tenho que pagar pedágio, tenho que ficar aqui agradando, porque senão ele não deixa fazer. Então a pessoa, ela passa a vida buscando alguma coisa e ela, quando ela percebe, ela sempre buscou aquilo, ela nunca tinha, sabe, ela está dando continuidade a uma coisa que ela sempre quis, né? E encontrar outras pessoas que também sempre foram atrás das mesmas coisas também, né? Quando a gente fala no resgate desse poder, a gente está falando de se reconstruir, né? Você está se reconstruindo e indo além daquilo que você pode, né? E aí vem pessoas e falam, mas a bruxaria, o poder da bruxaria é por causa de pacto. Gente, a nossa relação com os deuses não é
a relação comercial que as outras religiões têm. Não é aquela coisa assim, olha, eu faço a promessa de ficar de joelho e aí você me dá tal coisa. Não tem isso. Os deuses, eles cooperam, eles não resolvem as coisas, né? Então, o poder, me dá um poder aí que eu sei lá, te dou minha alma. Não, gente, é o contrário. A gente traz a alma de volta e isso traz um respeito, porque a nossa alma, o nosso espírito é o que nos conecta com esses seres, né? Então, se a gente traz de volta a alma, justamente ao contrário, né? A gente está mais próximo do plano espiritual. A gente está se reconectando. Então, não tem essa de, fez pacto, trouxe de... tem poder porque fez alguma coisa. Não. E outra coisa também, os deuses, a gente não tem a perspectiva de que os deuses, olha, eu tô com uma coceirinha aqui, resolve aí. Não, gente, a gente tem condições de fazer as coisas, a gente faz, a gente tem orientações, a gente os deuses não estão para nos servir, eles não estão, se você pedir bonitinho, eu faço. Não tem isso. Bom, eu estou fazendo esse vídeo meio difícil, né? Porque eu estou assim, tentando me segurar, falando mais devagar, para não ficar tossindo o tempo todo. Mas eu vou pedir para vocês, olha, gente, curtam os nossos vídeos, divulguem, façam compartilhamento, deem sugestões de pauta, comentem. Né? Eu gosto muito quando vocês comentam e a gente percebe que é um incentivo mesmo, né? E as ideias de pautas, né? Novas pautas para a gente ir abordando, tá bom? Até mais.